Olá, para mim um grande privilégio estar com vocês hoje, poder apresentar alguns cenários importantes que estão sendo construídos nesse mundo e falarmos sobre os crentes e igrejas pós-pandemia. É um assunto não só atual, mas muito necessário que venhamos a discutir, estudar e encontrar caminhos. O que eu posso dizer logo de início é que nem sempre temos condições de mapear por completo todos os cenários e tendências que temos diante deste mundo. Sem dúvida nenhuma, nós temos de trabalhar conhecendo algumas tendências, conhecendo como estas tendências já estão formando os novos cenários e como esses cenários afetam nossa vida pessoal, particular, profissional, matrimonial, ministerial, e também na própria vida de igreja e nas preocupações que temos de ter, e eu diria mais do que preocupações, ocupações, prevenções. E se nós conseguirmos agir de maneira proativa, nós iremos conseguir, enfim, dar melhores condições para a vivência cristã, seja na igreja, seja no ministério, seja também para a vida pessoal nossa, das nossas famílias, como líderes, ministros, e também daqueles a quem Deus nos deu para cuidar. Isso é muito importante que nós venhamos a conhecer. Nós iremos fazer um resumo de tudo isso que poderíamos falar. Há um material que nós temos desenvolvido desde que foi declarada a pandemia, em março de 2020, eu tenho escrito em minha coluna no Jornal Batista para que vocês possam receber informações, análises, e tenho feito muitas leituras. Nós também escrevemos um capítulo naquela época deste livro que já foi publicado. Foi o primeiro livro brasileiro evangélico publicado no Brasil sobre cristianismo pós-pandemia, do amigo Nereu Lopes, jornalista, e eu escrevi o terceiro capítulo desse livro, onde eu falo dos novos desafios da virtualização do sagrado. E seria interessante você ler esse capítulo. Eu vou estar passando para o coordenador, pastor Adilson, a quem eu agradeço a oportunidade, esse capítulo, e adquira o livro. O capítulo que eu estou passando para você é a amostra grátis, tá bom? E aí eu adquiro o livro porque existem outros materiais importantíssimos feitos por outros colegas que também refletem sobre o assunto. Eu já escrevi na minha coluna no Jornal Batista cerca de, eu creio que mais de 20 artigos sobre o assunto. Estou escrevendo agora uma série, termina no segundo domingo agora do mês de junho de 2021. Covid-19, o grande reset, o grande reinício de muita coisa, né? Então, eu vou dar para você um link de uma pasta do Google Drive meu, em que você terá esses materiais completamente à disposição, completamente aí para que você possa aprofundar, e sempre consultando essa pasta no Google Drive, você terá novidades. Esses artigos mesmo que eu estou terminando agora, o quinto da série, eu ainda não coloquei lá, porque eu estou esperando sair o quinto, e nem publiquei nas redes sociais, apenas quem tem acesso ao Jornal Batista tem lido, para que você possa perceber as tendências que estão sendo construídas. E nós não podemos passar a parte dessas tendências, passar a parte até dessas realizações dessas tendências. As tendências são sinais culturais, sinais concretos da vida, que vão provocar mudanças, transformações e mudanças, muitas vezes radicais, na nossa maneira de viver. E aí nós temos que, como ministros e líderes, ter a Bíblia na mão e encontrar respostas para o povo de Deus, para que o povo de Deus possa ter uma vida segura nesse mundo inseguro, uma vida estabilizada o máximo possível no mundo instável, no mundo caótico. Esse é o nosso papel, que eu gostaria que você pudesse entender que é o nosso objetivo hoje. Iremos fazer um resumo para vocês. Eu vou estar trabalhando com vocês, apresentando alguns quadros. Estes quadros também estarei colocando à disposição de vocês. Ao final da nossa conversa aqui, eu vou apresentar a vocês a minha rede social, e querendo entrar em contato comigo, é só me procurar num dos canais que nós temos aí. Então, eu vou estar já projetando esses quadros para que você possa ter condições de nos acompanhar e assim ver algumas informações. Então, começamos aí com o nosso título, Crentes e Igrejas Pós-Pandemia, Mudanças e Transformações, Transformações e Sinalizações, né? Esse foi o título
que o pastor Adilson me passou e que nós vamos trabalhar neste momento. É importante que você saiba que realmente existem mudanças. Muitas delas são transformações. E aí nós precisamos de sinalizações. É esse o passo que nós vamos agora fazer, né? Nós, em março, dormimos tranquilos um dia, eu mesmo estava em viagem para nossa casa, que é longe, fica longe daqui, e aí, quando eu cheguei em casa, tive a notícia. Eu falei, e agora? O que vai acontecer? Como nós estamos acostumados a trabalhar com a análise de cenário e buscar nas escrituras, na exegese, na teologia, na filosofia, na sociologia, respostas para entendermos esse cenário, e aí nós vamos buscar na Bíblia as respostas que a Bíblia tem para nós. Logo eu comecei a pensar, projetar, avançar, quais seriam as tendências, logo nos primeiros dias. Tive aula com meus alunos queridos, e aí já fizemos algumas análises, que depois se confirmaram, e na realidade nós dormimos num mundo e acordamos num outro. E como eu disse para vocês, um artigo, uma série que estou terminando agora, baseada no livro do Klaus Schwab, que é o diretor executivo do Fórum Econômico Mundial. Ele dá esse título, escreve um livro, ainda não publicado em português, e ele fala Covid-19, o grande reset, é um grande reinício de tudo. E aí eu comecei a pensar nisso, porque a palavra reset vem da área de informática, que é uma área que eu trabalho há muitos anos. E hoje eu uso essa área de apoio ao ministério. Reset é quando você pega o seu celular, deixa eu pegar o meu aqui, e ele está dando alguma pane, e você, então, reinicializa o sistema, digamos, as variáveis que nós dizemos em TI, né, e você poderia dizer assim, os referenciais de funcionamento voltam ao normal, no estado de fábrica em si. E eu diria mais para você que, nesse caso nosso aqui, esse reset, muita coisa, não vai conseguir voltar ao normal. Muitos marcos foram removidos, outros foram movidos apenas, e muitos marcos novos que nos davam garantia. Nesse livro que eu tenho aqui, que eu citei para você, no meu capítulo 3, eu mostro, e no final da nossa conversa aqui, nosso bate-papo, eu vou mostrar 6 referenciais que foram fragilizados, mas que davam assentamento, fundamentação para a nossa cultura religiosa, teológica, prática e eclesiástica. E isso meus ex-alunos sabem muito bem, porque sempre trabalhamos juntos sobre isso, preparando-os para um dia essa situação. Bom, então nós temos uma chance de ouro. O meu artigo eu termino assim, que eu já escrevi, vai ser publicado aqui 15 dias, é uma chance de ouro para redescobrir o sentido de tudo, redescobrir caminhos novos, né? Redescobrir o que estava acontecendo conosco e redesenhar a nossa vida, não só a vida espiritual, em termos de reavaliação, se estávamos baseados na palavra de Deus ou em uma cultura religiosa que nós aprendemos, a nossa vida profissional, a nossa vida do membro da igreja, a vida profissional, a vida familiar, a vida estudantil e assim por diante. Então, e aí eu sempre parto que a Bíblia é o nosso porto seguro, é o nosso GPS, e é um GPS interessante porque ele está sempre atualizado, não depende de 3, 4, 5G, não depende de Wi-Fi, Deus sempre atualiza ali, a palavra de Deus tem isso para nós, né? Para isso, quando foi mais ou menos o mês de outubro, já se falava numa possibilidade de retorno, provavelmente novembro, dezembro. Então, quando foi mais ou menos essa época, eu desenvolvi uma pesquisa que foi uma pesquisa nacional, uma pesquisa que foi, no fundo, apresentada para o Brasil inteiro. Tivemos respostas, muitas respostas, 3.067 participantes, e a ideia era perguntar: você vai voltar da pandemia, como você vai voltar? O que você espera da vida, o que você espera da igreja, o que você espera de nós líderes em si? E ela continha 40 itens, e eu faço um resumo para vocês aqui, itens que eram quantitativos, que é o que eu vou apresentar para vocês, e os qualitativos que estão sendo objetos de estudos ainda. Então, eu apresento para vocês, e a grande pergunta é essa: como será a vida da igreja, do crente, após a pandemia, para que eu, como líder, possa me preparar e ter condições assim de, enfim, ser útil ao povo de Deus.
Na realidade, será que a minha maneira de pregar terá de mudar? Será que a minha maneira de me dirigir às minhas ovelhas vai ter de mudar? Como é que vai ser? Ah, mas o que eu faço é bíblico. Bom, vamos pensar bem, o que eu faço é aquilo que eu interpreto da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é indelével, ela está lá, ela não muda. A minha maneira de me aproximar da Bíblia envolve o que nós aprendemos no seminário de hermenêutica, e a interpretação nossa, ela poderá ser precisa ou ter algumas necessidades de precisão, de aperfeiçoamento. Então, muitas vezes nós criamos uma cultura religiosa, uma cultura eclesiástica, até uma cultura teológica, que vamos dizendo que seria a interpretação. Então, a Bíblia, de novo, usa como referência. Eu coordeno a comissão de revisão da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, tivemos aí já dezenas de reuniões, antes de ontem tivemos uma, e o ponto de partida nosso, o artigo 1º, é a Bíblia como nosso referencial seguro. Nós, como batistas, temos essa percepção. Então, essa pesquisa nacional, ela envolveu diversas denominações, eu vou passar alguns dados para vocês e fazendo alguns comentários, e você vai poder, sem dúvida nenhuma, depois disso, avançar na compreensão desse material e ver como ele vai se aplicando à sua própria vida. É um ponto realmente de referência que você pode ter aí, né? Então, as denominações, eu não vou envolver muito, depois você pode pegar esse material e ler, né? A anglicana e a luterana não participaram, o maior número é batista, 89%, depois temos a Assembleia de Deus, presbiteriana, outra igreja pentecostal, não pentecostal, cristã evangélica, metodista e assim por diante. Então, esse referencial, se você está me ouvindo, esse material que estou apresentando é para nós batistas, mas se você está me ouvindo de outra denominação, poderá saber que também participamos com outras denominações em menor conta. Para nós batistas é mais importante, porque vejam, é o grande referencial para nós, que você, se é pastor batista, um missionário, evangelista, líder de uma igreja, precisa então ter esse conhecimento em si, tá certo? Envolvendo diversos estados que nós temos aí do Brasil. Então, se você está no estado de São Paulo, saiba que 35,4 foi aqui do nosso estado, Rio de Janeiro com 15,1, Bahia, Paraná, Minas, Espírito Santo, foram as principais representações. Tivemos grupos bem menores de outros estados e, portanto, para mapear isso de maneira representativa, e aí seria impossível fazer uma estatística, nem um censo do IBGE consegue, né, fazer uma estatística completa, faz um censo que, na realidade, é mais representativo. Quanto à idade e sexo, também nós temos aí um volume interessante, que nós podemos pegar as faixas principais, né? Temos aí de 18 anos, número menor, 18 a 29 também não é tão grande, acima dos 70 também não, mas temos a grande faixa dos 30 aos 70 anos. E a faixa base, né, seria dos 40 aos 59 anos. Portanto, são pessoas conscientes da vida, pessoas que já viveram a vida, tiveram uma trajetória referencial de vida, essencial para ver. Bom, aí eu perguntei sobre, em média, quantas horas por dia a pessoa assistia ou tem assistido televisão durante a quarentena. Um número até expressivo não tem assistido televisão. Acho que provavelmente se cansou de tanta notícia ruim, né? E acertos e desacertos dos governos, nossos, estaduais, federal, etc. A notícia do Covid toda hora, gente morrendo, gente se curando, e gente sendo internada, estatísticas de lá, de cá, muita gente provavelmente chegou a hora e falou, me cansei, né? E aí temos também menos de 1 hora, 26%, e também de 1 a 2 horas, 33,6%, de 3 a 4 horas, 16,8%. Então temos aí também uma fonte de informação que a pessoa pôde passar. E redes sociais é interessante você verificar que, em média, quantas horas por dia você acessou ou tem acessado redes sociais. Eu não tenho acessado, um número muito pequeno. Menos de 1 hora, 12%, mas a grande faixa é de 1 a 4 horas, 34,7, 31,3. Talvez eu poderia incluir a pergunta, você ampliou o seu acesso à rede social na pandemia, mas o pessoal já estava reclamando, eram 40 itens, né? Então algumas coisas acabaram ficando de fora, mas veja isso, é importante. Isso já para você que é líder,
já dá uma dica importante, é uma característica importante, já é praticamente aí uma, queríamos dizer, sinalização. Qual é a sinalização? De que nós, como igreja, não mais sairemos da virtualidade. E nesse livro, então, eu escrevo, né, a virtualização do sagrado. É interessante você ler, porque tem outros artigos de outros amigos aqui, alguns são jornalistas cristãos, todos líderes cristãos no Brasil, de diversas denominações, como usar as redes sociais para você se comunicar. Se você é evangelista, se você é um missionário, como eu posso agora ampliar o meu acesso às pessoas? As igrejas certamente vão voltar, em sua maioria, na modalidade híbrida. O que é a modalidade híbrida? Tanto no virtual quanto no presencial. A minha igreja, a Igreja Batista Betel, que é o pastoreio, nós estamos trabalhando já no mix, estamos com o presencial ainda pequeno, tendo em vista todas as situações médicas que nós temos de seguir, e também projetando. E eu falei para os meninos lá da área de comunicação, né, no nosso backstage, eu falei, olha, nós vamos ter que arrumar um jeito de pôr as câmeras de maneira diferente. Certamente teremos mais pessoas trabalhando ali, mas não há mais como deixar de ter a rede social. Como é que você pode evangelizar usando Facebook, Instagram, Twitter? Então, se você não está levando isso em consideração, esse sinalizador, esse indicador é algo que você pode utilizar. Veja grandes vantagens aí, tá? Fora isso, nós temos ainda outra parte interessante, que é o uso do tempo. Como você utilizou ou tem utilizado o seu tempo durante o isolamento? Você poderia apresentar na pesquisa 5 primeiros em quantidade de tempo utilizado, né? E nós consideramos apenas respostas igual ou superior a 30%. 31,8%, vamos começar de baixo. Trabalhando, 62,7%. O povo não parou, teve que trabalhar para ganhar o seu sustento. Muita gente desempregada também. Mas olha só que interessante, 58,8% com estudo da palavra de Deus. Esse é um indicador, sinalizador fantástico. O crente, sem poder estar no templo, olha, vamos diferenciar a igreja, somos nós, templo é onde nós nos reunimos. O crente, sem poder estar no templo, sem o apoio pastoral, ele se empoderou, ele teve de se virar, ele teve que estudar a palavra, ele não tinha mais o pastor do lado dele, não tinha mais a escola bíblica convencional que ele tinha. Aliás, infelizmente, muitas igrejas têm deixado e abandonado esse estudo bíblico tão importante. E aí o que aconteceu? Ele foi estudar a Bíblia para procurar segurança. Gente morrendo. E Deus, o que você tem a dizer para mim? Um sinalizador fantástico para a tua vida, você mostrar ao crente, sabe o quê? Ensinar hermenêutica para ele, ensinar interpretação bíblica para ele, métodos de estudo bíblico, para que ele saiba interpretar a Bíblia. Infelizmente, e aqui eu coloco no meu livro um dos itens que eu coloco aqui, é o item sobre a dependência do púlpito para a vida cristã. E, infelizmente, também entender a questão o ponto essencial de que nós, pastores, acabamos nos tornando um clero do qual o crente depende para quase tudo. Percebe? Então, nós temos que entender que a palavra de Deus trata-nos como o povo de Deus. Eu não tenho como fazer diversas digressões ou ajustes aqui, porque o tempo é curto, então existem outros artigos meus que você vai acessar em que eu trabalho com esses itens com mais detalhes. Isso significa o quê? Que você agora vai ter de descentralizar a fonte de estudo bíblico, descentralizar a maneira de estudar a Bíblia. O crente vai ter de ter esse acesso. Voltamos aqui à reforma protestante, sola a escritura. E nós podemos devolver ao crente o seu direito que ele tem de estudar, se aprofundar na Bíblia. Agora, isso tem consequências. Uma delas é que o crente vai ficar mais esperto, mais ciente, mais consciente da palavra, vai ter mais dúvidas e vai perguntar para quem? Provavelmente para você que é líder. E aí você tem que se preparar mais ainda para poder ajudar o crente. Agora é a hora de você se aprofundar em hermenêutica, exegese, grego, hebraico, para poder responder as perguntas. Aliás, quando o crente já ouve meu sermão, ele já está lá com o seu tablet, já está lá com o seu celular, ele já está consultando tudo o que a gente fala no Dr. Google, para que ele possa depois nos questionar ou não. Então, é necessário que hoje nós venhamos nos aprofundar na nossa mensagem, no nosso sermão, na nossa palestra, na meditação
do boletim da igreja. Então, é necessário que você possa agora empoderar o crente de vez para que ele acesse a palavra, desenvolver na sua igreja um espírito de diálogo, de aprendizagem, em vez daquele espírito guerreiro, apologético, briguento. Não, vamos estudar a Bíblia, vamos avançar. Então, você tem de ter aí uma abertura como líder, como pastor, evangelista, missionário, para que as pessoas possam ter acesso a você. Você precisa ser acessível do ponto de vista de como mestre para poder ser útil às pessoas. Mas é assistindo filmes, 40.8, assistindo lives. Isso aqui depois nós vamos com outro assunto muito interessante, 39.4, acessando redes sociais, batendo com a informação que já demos, leitura de livros, muita gente passou a aprender a ler, o povo brasileiro nem sempre gosta de ler, evangélico muito mais, né? Bom, precisamos agora aproveitar isso. E, gente, olha que legal, 32.2, culto doméstico. Agora o crente não podia ir no templo para adorar a Deus, vai-se o culto doméstico em casa. Eu me lembro que estava pastoreando em Vitória, e lá na área educacional nós desenvolvemos um projeto do culto doméstico. Lá nós tínhamos perto de 800 membros também, como a igreja de hoje aqui eu estou, e nós tínhamos cerca apenas de 30 famílias que faziam culto doméstico. Nós desenvolvemos um projeto para que ampliasse o culto doméstico na igreja. E aí, naquela época, nós tínhamos um manancial, hoje temos outras alternativas, usamos a nossa alternativa da União Feminina, o manancial, e quando eu deixei a igreja para voltar a São Paulo, nós já estávamos mais ou menos com 200 famílias fazendo culto doméstico. É algo importante para você fazer na sua igreja, aproveitando essa indicação aí e dedicando tempo para reflexão pessoal, que vai depois refletir em algo importante que nós iremos dizer. O crente hoje se torna mais reflexivo, porque ele vê sofrimento, vê perdas com essa enfermidade, ele começa a pensar se a sua vida realmente vale a pena ser vivida. Qual o melhor período do dia para que você se sente bem? Esse período vai indicar que eu posso acessar o crente muito mais facilmente. Parte da manhã, 47.5. A parte da noite, nós temos aí 29.9. E à tarde, aí nossos neurônios estão um pouquinho cansados aí, né? 16%. Então, provavelmente, você pode trabalhar muito com os membros da sua igreja, você pode trabalhar bastante nessa abordagem de estudos bíblicos, de acompanhamento, fazer lives em 47.5 na parte da manhã. Avançando mais um pouco, olha, agora a coisa vai apertar. Você assistiu sermões, mensagens, exposições bíblicas de outros expositores, além do seu pastor? Esse indicador eu já discutia com meus alunos na semana seguinte da declaração da pandemia. E a conclusão que nós chegamos em 2 classes foi que, de fato, isso aconteceria. A pessoa tem mais acesso aqui a outros links, então, a outros pregadores, preletores, expositores da Bíblia. Olha só, 14.2 disse que não teve acesso, mas 85.8 disse que teve acesso. E aí, desses 85.8, eu fiz uma outra pergunta, que diz o seguinte: você encontrou expositores melhores que o seu pastor? 9.6 diz que não. Eu falei, olha, muito pouco. 9.6 é pouca gente. O que está acontecendo com o nosso púlpito? 28.1 encontrou expositores melhores que meu pastor. Então, é algo que a gente esperaria, mas 62.4 encontrou expositores que eram semelhantes, então estão ali empatados. É aí algo muito importante, que já falei há pouco, a importância de nós desenvolvermos melhor nossa vida de pregação, de ensino da palavra, com muito mais relevância e profundidade. É claro que expositores que estão no YouTube, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais, não vão te atender numa hora de emergência, com certeza, mas eles influenciarão o pensamento, levarão o membro da tua igreja a comparar as mensagens que ouve com a sua mensagem em si. Então, esse é um indicador muito sério mesmo. Como nós estamos resumindo tudo, aí vai mais aí. Sentimento, durante a quarentena, quais sentimentos você experimentou? Aí você vai dizer, bom, mas para que serve isso para mim? Serve porque isso se torna
se tornam temas para minha mensagem, para minhas mensagens, se tornam mais do que temas para minha mensagem, vão se tornar necessidades de cuidados, especialmente na área de aconselhamento. Eu selecionei os maiores de 30%. E aí nós temos os maiores 54,2% preocupação, 54,7% ansiedade, e também sentimentos disfuncionais temos incerteza, cansaço, medo, angústia, tristeza e desânimo. Entre todos esses, vimos aí pelo menos 3 sentimentos positivos e funcionais: gratidão, otimismo e confiança. Então, isso é indicador, sinalizador para você tratar disso numa área de aconselhamento, de apoio a essas pessoas. Isso é medo real, isso é angústia real, isso é ansiedade real. Não é algo simulado, nem fruto de pecado, é fruto de situações concretas em que a pessoa está vivendo. Pode sim, claro, até ser de uma situação espiritual, o pecado, não tenho dúvidas disso, porque todas as causas desses sentimentos, elas são multifatoriais, mas, de qualquer maneira, nós temos que tratar disso de maneira séria. Não adianta dizer, não, seja bonzinho, Deus vai cuidar. A pessoa precisa de apoio e de amparo para que ele possa poder viver a vida tranquilamente. Acompanhar notícias sobre a pandemia deixou mais ansioso? 47,4% sim, depois meio a meio não tenho acompanhado e não me deixou. Isso significa que as pessoas estão vindo para voltar da pandemia realmente sem segurança, e nós devemos aqui dar segurança às próprias pessoas. Voltar à igreja, você tem alguma restrição em voltar ao convívio da igreja? Me preocupou. 75,4% disse sim. Aí nós fizemos uma pesquisa sobre os motivos, e aqui está o lado qualitativo da pesquisa, que nós estamos trabalhando ainda, e 24,6% disse que não em si. Continuando, expectativa de vida após o isolamento, mais de uma opção. 61,1%, depois de voltar a conviver com as pessoas, visitar ou procurar, aliás, depois de não conseguir conviver com as pessoas, visitar ou procurar mais pessoas. Aí significa que o seu modo de terminar os cultos deverá ser diferente, desenvolvendo comunhão. O seu modo de desenvolver atividades nas igrejas, programas nas igrejas, há de ser uma maneira diferente de você poder trabalhar com essas pessoas e desenvolver mais a vida comunitária da igreja. Muitas vezes nós criamos um trabalho eclesiástico que parece uma máquina de moer gente. Domingo, que é o dia do descanso, se tornou em dia do cansaço. Gente, nós precisamos reaprender a valorizar o domingo como o dia da celebração, o dia de valorização da vivência familiar, o dia do atendimento, sem dúvida nenhuma, nosso pastoral com o povo, mas é hora de nós redescobrirmos isso. 55,9%, cuidar mais da minha saúde. As pessoas começam a valorizar o seu estado de saúde para que possam viver melhor, mais tempo. Isso na igreja devemos trabalhar, isso é a mordomia do corpo. Em ética nós chamamos também isso aí de somatoética, isto é, ética do corpo, soma, no grego, somatos, corpo. Nós, às vezes, esquecemos disso e precisamos relembrar. Nós olhamos muito para a alma do indivíduo, precisamos olhar para o corpo também, precisamos olhar para a mente também, o ser humano de maneira integral. É importantíssimo que nós olhemos para isso. Nós não podemos continuar espiritualizando tudo, nós temos que olhar o ser humano de maneira integral, porque em Marcos, o texto mostra claramente, 12, a partir do versículo 27 e 28, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Deus quer-nos inteiro, percebe? E é necessário que você revalorize, trazendo médicos para dar palestras na sua igreja, trazendo o pessoal da área de saúde mental para falar e ajudar as pessoas a viver uma vida melhor. E olha que sensacional, 36,9%, iniciar ou incentivar mais o culto doméstico. De novo, os dados se cruzam para confirmar que você, se na sua igreja não desenvolve isso, é algo para se desenvolver. E 34,4% coincide com a maior lá, 61,1%, ampliar meu círculo de amizades. Você precisa conhecer a sua igreja, o perfil da sua igreja e ver áreas de identificação para que as pessoas se conectem entre si.
30%, redefinir meu projeto de vida. Aí você vai poder explicar para as pessoas que o projeto de vida dela não é só esperar Jesus, preparando a pessoa só para a morte, é a pessoa viver e ter razão de vida, sentido de vida no dia a dia. Ser sal e luz significa hoje, valorizar hoje também. Não se inquiete com o dia de amanhã, ele cuidará de si mesmo. Então, nós pregamos o evangelho muito escatológico. Aqui precisamos virar a chave, repensar, replanejar minha carreira profissional, ter na sua igreja conselheiros vocacionais ou profissionais que possam ajudar, poupar mais dinheiro. Eu acho que hoje, se fizer essa pesquisa, aumentaria mais esse número aqui. Iniciar um novo curso para se preparar mais, buscar atendimento para a minha vida emocional, não tenho nada a mudar. Então, aqui tem essas mudanças aí. Vamos lá, que o nosso tempo está correndo. Duração do sermão. Após a quarentena, qual o tempo mais adequado para que os sermões e mensagens da sua igreja durem? Eu achei interessante a pesquisa, que eu pensei que o crente, depois da pandemia, ele gostaria de um sermão de 10, 15, 20 minutos. Mas olha só, pesquisa. 2,3 apenas cerca de 15 minutos. 22,3 cerca de 46 minutos a 1 hora. 32 entre 25 a 30 minutos. 36,8 entre 31 a 45 minutos. Então você pode pegar numa faixa de 25 a 45 minutos. Só que aproveite bem o tempo. Eu estou preparando a mensagem para amanhã, e amanhã eu vou usar uma outra estratégia de mensagem chamada storytelling, contação de história, em vez de pegar um texto no modelo Brodus, né, uma lógica racional cartesiana. Então, estou preparando agora, já falei com o nosso chefe lá do backstage para cuidar do suporte para mim, que vou mandar mais tarde para ele, e vai ser uma contação de histórias a partir de algumas experiências para levar o crente a maior desenvolvimento. E nós precisamos atrair as pessoas, e é interessante porque o próximo item de pesquisa é a ênfase do sermão, de que forma ou ênfase dos sermões ou mensagens são mais atrativas. 60% mais práticos para a vida. Aquelas discussões elocubrantes, aquelas estratosféricas, explicando, por exemplo, a doutrina da Trindade e as suas implicações no livro de Esther. Trindade é importante. Esther não fala nem de Deus. Como é que a gente faz? A gente às vezes elocubra muito, a gente prega sermões muito abstratos, nós vamos pregar sermões práticos. Em geral, na minha igreja, terminado o meu sermão, eu falo assim, tá bom, eu não terminei o sermão, mas nós vamos acabar agora, porque o tempo já foi. Você vai terminar o sermão na sua vida durante a semana. Então, eu pego o ensino principal e digo, como é que você pode pôr em prática o ensino dessa mensagem no seu dia a dia? Tá? Então, você vai fazer a seguinte pergunta para si mesmo. Uma pergunta aplicável ao ponto central da mensagem, e aí você aplica na sua vida, vê como Deus vai trabalhar na sua vida. Você pode fazer isso? O sermão, então, gente, eu falo para eles, ele nunca conclui, vai concluir na sua vida. 60% querem sermões que se apliquem à vida, eles querem ver o evangelho prático na vida. 14,1 sermões lógicos, conceituais. Veja que não é tão grande. 19,1 sermões mais doutrinários, também não é tão grande. 6,7 sermões que enfatizam mais histórias ou ilustrações. Então, é necessário que você compreenda o que o povo está precisando. Não é o povo que vai me dizer a minha agenda, mas ele vai me mostrar como é que ele vai encarar a agenda. E eu, quando vou montar a minha agenda de pregação, de trabalho, atendimento, eu preciso saber o que o povo precisa. Percebe? E o que o povo demanda. São dois. Eu vou ter um ministério orientado por oferta, o que o povo, eu imagino que espera, mas muito mais por demanda, orientado por demanda, o que o povo, de fato, está demonstrando que precisa em si. Tá certo? Vamos avançando para já ir chegando a uma conclusão. Qual tipo de sermões ou mensagens? 49,3 sermões que tratam de um tema específico à luz da Bíblia. Sermões temáticos. Aí matou. E sermões positivos, está meio a meio em si. O importante é que eu insira a palavra de Deus como meu ponto de partida em si. Bom, aí vem uma colocação que eu vou citar para vocês, que eu coloco aqui nesse livro, 6 paradigmas, e que nós precisamos revisar. Um deles é o domingo, restringir a vida cristã apenas no domingo. O outro é o templo, achar que cristianismo, igreja é o templo. Eu vou à igreja, eu sou a igreja. Temos que rever isso. Aqui eu detalho direitinho.
e achar que eu, como pastor, sou o clero. Para mim, de mim é que vem a verdade oficial de Deus. O povo tem esse direito. E eu preciso ensinar, dar ao povo essa ferramenta. E muitas vezes o pragmatismo funcional. Achar que cristianismo é resumido em trabalho na igreja. E trabalho é produto de uma vida vivida durante a semana. E aí entra, em alguns casos, a estética sagrada, isto é, eu pensar que minha roupa, meu modo enfim, de vestir é que vai tornar-me melhor. Né? Nós construímos uma cultura religiosa evangélica no Brasil e fora dele em cima de diversos fundamentos que nós estamos chamando aqui de paradigma. A partir dessa cultura foram construídas a nossa teologia, doutrina, eclesiologia, estruturas, programas e eventos, estilo de vida religiosa. Tudo isso foi fragilizado com a pandemia. E eu explico isso nesse texto, que você vai receber o capítulo em si. E leia. Vamos concluir. Reset total. Vamos reinicializar tudo. Não tem jeito. Nós vivemos mais tempo reservados, sem poder ter acesso a outras pessoas. Você vai no supermercado, todo mundo tem medo de todo mundo. Não sabemos o que vai acontecer conosco. As fronteiras e marcos foram movidos ou até desapareceram. Aquelas seguranças que temos. Eu citei aqui 6, pelo menos, do ponto de vista eclesiástico. É necessário haver uma volta ao Novo Testamento. Quem sabe até possa haver uma nova reforma para a igreja. Uma volta à palavra de Deus, uma volta a entendermos a nossa maneira de sermos cristãos à luz da palavra de Deus. Para isso é preciso coragem para reconstruir o que vier a sobrar. Essa é a verdade. Mais ainda, vamos sobreviver ou saber viver nesse mundo em reset. Eu prefiro saber viver, então preciso estudar, investir tempo. Preciso, enfim, descobrir essas tendências. Eu já te ajudo com esse link que eu vou te passar, com esse link da pasta no Google Drive para te ajudar, tá? E aí é necessário mais ainda. Como ser cristão significativo nesse cenário? É uma grande oportunidade que nós temos. Veja aí que agora nós temos o empoderamento do crente, que eu citei para resumir. É preciso aprender, interpretar e compreender a Bíblia. O crente hoje é preciso revalorizar a vida, é preciso ressignificar, redescobrir a vida espiritual, o compromisso cristão, não apenas com a igreja, mas em todos os aspectos da vida. Ser sal e luz onde eu estiver. É um artigo que eu escrevi, se você quiser me peça, Teologia da Segunda-feira. O que meu sermão de domingo vai servir para o crente às 5, 6, 7 da manhã, quando ele acorda, na segunda-feira. E aí a solidariedade é um dos pontos fundamentais que nós precisamos, enfim, fazer. Tá? Eu faço um desenho a seguir, que é um desenho que não está em nenhum livro, foi um desenho que eu pensei descobrir como é que Deus age no mundo. Ele cria Adão e Eva, depois vem o boom, depois da queda, eu cito Nimrod e Babel, depois de Babel vem Noé, novamente Deus restringe a história humana, e depois Deus abre a história humana, estão as nações, Deus reinando no mundo inteiro. E aí Deus escolhe Israel de Abrão, que se tornou Abraão, e aí vem as perseguições, enfim, as restrições a Israel, os exílios, etc. Aí vem Judá. De Judá, Deus tira Jesus, o seu filho. E aí vem a igreja. Vejam que o verdinho, igreja, ele pega um pouco de Israel. Eu não fiz ainda, no futuro, vou fazer esse desenho, essa linha subindo para cá, e essa linha descendo para cá. A igreja levando as pessoas a Jesus Cristo, para que elas se arrependam, para que elas aceitem o evangelho, para que elas, então, tenham uma mudança de vida em si. E aí, esse é o papel da igreja. A igreja não é um fim em si mesma, é Deus, é o seu plano da criação que é um fim em si mesmo. E nós, como igreja, somos instrumentos disso. Eu fiz um outro mapinha que também não está nos livros e que eu resumo a vida cristã em si, a vida em si. E aí eu digo Deus, Trindade, vejam bem, Trindade. Deus, ele nos criou para que nós pudéssemos, então, viver, é o plano da criação, e viver para a glória dele. Fomos criados para isso, e depois, quando eu trabalho com mais profundidade esse assunto, eu mostro os 2 grandes mandamentos para explicar esse texto, viver para a glória de Deus, e para viver a vida, esse é o projeto de Deus para mim, no plano da criação. Mas, num dado momento da história,
o ser humano se rebelou contra Deus, pecou, falhou. E aí se afastou do plano. Caminho para o 3, foi para o 4, totalmente oposto. E o que aconteceu aí? Deus envia seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim, para me dar de volta a esse estado de origem. Por isso que o plano da redenção, ele traz-os de volta para o plano da criação, não nos leva lá para o futuro, ele traz de volta, não há atalho com Deus. Então, o plano da redenção, ele existe para servir ao plano da criação, para trazer-nos de volta. E aí, então, a vez salvos diante de Deus, vamos viver na comunidade da fé, viver no mundo, na sociedade, até que Jesus um dia possa voltar. Eu procurei resumir toda a palavra de Deus nesse desenho. Infelizmente, nós achamos, e vejam aí o círculo vermelho pontuado, vamos voltar, como se fosse o todo do Evangelho, e é a parte do Evangelho que conserta, é o trabalho de conserto da nossa vida, para nos trazer de volta para Deus. Infelizmente, nós achamos que essa é a única parte do Evangelho. O Evangelho todo é esse aí. Nós vamos revalorizar isso aí. E aí redescobrir, inclusive, a própria missão da igreja, isto é, para que a igreja existe. Olha o ponto central, para Deus, Trindade, igreja, eu coloquei uma esfera, para não compararmos com o templo. A missão essencial da igreja é levar-nos a viver para a glória de Deus. E aí eu explico, em outra ocasião podemos falar, usando os 2 grandes mandamentos, o que é viver para a glória de Deus. É isso, a igreja existe para isso. Aí você fala, tá, só isso? Não, porque eu vou viver no mundo como crente. Vejam que aqui eu tenho uma seta que vai e volta, eu vou no mundo. Eu vou no mundo para viver a minha vida profissional, viver a minha vida como pai, viver como mãe, viver, enfim, como filho, como profissional, estudante, etc. E o que eu vou fazer nesse mundo? É a missão para com o mundo, testemunhar de Jesus. Eu era cego, agora vejo. Evangelizar, fazer missões, socorrer ao necessitado, ação social e função profética da igreja que temos feito pouco. Percebe? Aí as pessoas aceitam o evangelho e vão viver na comunidade conosco. Para quê? Para viver para a glória de Deus. Por isso nós temos um terceiro aspecto, que é a missão da igreja consigo mesmo, que envolve ensino, consolo, comunhão, para que haja o fortalecimento do crente para viver aqui. Então, em vez de eu pensar que a missão da igreja única é evangelizar o mundo, agora ela é muito mais profunda. Eu vou evangelizar, fazer missões, testemunhar para que as pessoas voltem para o plano da criação, para que elas possam ser edificadas, para que elas possam crescer. O tempo não permite, já passei até do horário, mas eu penso no discipulado, e a minha igreja sabe disso, eu explico isso, como uma barra de chocolate, com 3 partes diferentes. Primeira parte, conquistar a pessoa para Jesus. Segunda parte, amadurecimento cristão, para que a pessoa viva para a glória de Deus. Terceira parte, é a pessoa viver no mundo essa vida de crente que vive para a glória de Deus. E aí volta para a primeira parte, que é levar pessoas a Jesus. É um ciclo. Por isso que o discipulado é a estratégia de Deus, não é uma estratégia, não é método, não é estrutura, é vida e estilo de vida. Mateus 28, 19 e 20. O ir nós já fomos, agora é fazer discípulos. Isso nós completaríamos. Por que eu digo tudo isso para você? Porque mesmo depois da pandemia, nada disso mudou. E aí existem os diversos dons que Deus tem para isso. A isso eu chamo de visão tridimensional da missão da igreja. Missão holística, missão total da igreja. Eu não uso missão integral, porque infelizmente no Brasil tivemos aí uma tintura complicada nesse movimento, então eu uso como missão holística em si. Muito bem. Vamos lá, para refletir e decidir. A vida tem sentido. A vida é fruto de decisões. Cada pessoa é um indivíduo singular. E a pergunta é, a história tem sentido? Se nós vivemos para o Evangelho, sim. Vivemos com os princípios do Evangelho, sim. A espiritualidade é a única preocupação? Não. Porque a vida é importante, é fruto de decisões ou não decisões da pessoa. E cada pessoa é um indivíduo singular. Deus conhece-nos pelo nome. Cada indivíduo é responsável pelas suas decisões. A vida pode ser compreendida por diversos níveis, não apenas espiritual, mas físico, emocional, mental e espiritual. O ser humano necessita, então, ser compreendido de forma integral. Isso não mudou. Esse é um marco que permanece diante de tudo isso. Muito bem, trago aí o Steve Jobs, quem sabe possa nos dar pelo menos uma dica, né? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir.
Mas seguir a maioria é desperdiçar a própria vida. Nós temos que seguir princípios seguros da palavra de Deus. E esta expressão de Philip Brooks é bem interessante. Deus não escolhe, de Albert Einstein, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer, algo depende também da nossa vontade e perseverança. E, por fim, Philip Brooks nos dá esse importante lembrete. Não devemos esperar por tempos fáceis, mas por líderes fortes de caráter. Não devemos esperar por tarefas iguais ao nosso poder, mas por poder igual às nossas tarefas. Esse é o nosso desejo. Aí estão as minhas redes sociais, você pode escrever para mim nesses contatos, no Facebook, aliás, no Instagram, eu estou aí, Lourenço Stélio Rega, tudo junto, sem acentos. Meu WhatsApp está aí e meu e-mail está aí. Que Deus possa abençoar você nesse dia de hoje, que você tenha condições de participar cada dia mais da palavra de Deus, participar mais com a palavra de Deus à mão, mais conhecendo o mundo, por quantos dias são maus. Não adianta nós só lermos a Bíblia, inclusive, se nós não conhecemos esse mundo e sabemos encontrar nela as respostas. A palavra de Deus não pode ser apenas um mero meio de distração para nós, ela deve ser fonte da nossa vida, fonte das nossas decisões. Que Deus abençoe a tua vida e que você esteja muito animado para esse novo momento. Aproveite as oportunidades nesse grande reset. Que Deus abençoe. Um abraço a vocês todos.